E aí, Danilo, tá dando pra ouvir? Beleza. Estão me ouvindo certinho, né? E minha música aqui. Nem vou falar que tá rolando outra live aqui, senão vocês vão querer ir. Vamos deixar só a nossa aqui por enquanto. Esperar o pessoal entrar. Eu esqueci de mandar lá no grupo de novo. Lembrar. E aí, como é que vocês estão? Cadê o resto da galera? Vamos lá chamar a gente. Pra gente começar. Beleza, beleza. Tô com um pequeno acidente aqui no nariz, vocês não reparem muito não. Mas deu uma esfriada já, né, gente? Bom que dá pra usar um moletom. Pelo menos a gente tá em casa. Nessa hora vai ser bom. Boa. Só esperar só mais um pouquinho, ver cadê o restante do pessoal que tá chegando aí. Lembra os amigos aí, gente. Faltando muita gente ainda. Ixi, aí. Vai, Lucas, incentivar o Danilo. Já começou as piadas sem graça aí já, ó. Daqui a pouco começa ele de um lado, o Matheus do outro. Aí não tem quem aguente. Uma olhada aqui. Quem que está aqui conosco já? Oh, Lízia acabou de entrar. E Lívia? Cadê o pessoal, gente? Faltando bastante gente. Boa noite, boa noite. Beleza, e você, Lízia? Ia falar errado de novo. Gente, vamos começando então. Vamos lembrando o pessoal aí de entrar pra gente não perder muito tempo também. E aí, como é que vocês estão? Pra quem tá entrando, pra quem eu já falei aí. Eu tô com a cara meio assim porque a gente toma banho quente, né? Tem que tomar água quente. Mas deu uma esfriada, graças a Deus acho que tá tudo bem com todo mundo. Graças a Deus. A gente começando mais a nossa live de segunda, que era o horário do nosso Coca, que a gente tá com bastante saudade. E hoje a gente vai ter um convidado especial. Eu queria só ler um texto pra gente começar e fazer uma oração. E a gente já chama ele. Eu até não lembro se em alguma dessas lives eu já li esse texto. Tô achando que sim, mas
A palavra de Deus não é repetida, né? Queria ler com vocês o Salmo 46. Até já aproveitar para dar uma sugestão. Eu lembrei muito do Salmo 46 por causa da live que eu mandei lá no grupo do Timothy Keller com o Francis Collins, que é uma outra live muito massa de ver. O Francis Collins é um médico bem respeitado lá nos Estados Unidos, cristão. Timothy Keller é um pastor e os dois vão falar sobre onde está Deus nessa pandemia. Muito, muito boa a live. Tem traduzida lá no YouTube, só procurar. E eles falam muito sobre o Salmo 46 e eu queria ler ele aqui com vocês. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumulteiem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, esse salmo vem para trazer bastante segurança para a gente. Eu gosto muito do comecinho, né? Deus é nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Então, não importa o que pode estar acontecendo, Deus continua o nosso socorro bem presente nessas tribulações. Que a nossa confiança permaneça nele. Quero orar junto com vocês e a gente já chama o Elias aí, nosso convidado. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é um Deus misericordioso, Deus bondoso. É um Deus que é esse socorro presente em toda e qualquer tribulação, Pai. Nós te agradecemos pelo teu grande amor, te agradecemos porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Te agradecemos porque o Senhor tem tudo no controle das tuas mãos, Pai. Que a cada dia a nossa confiança em Ti cresça, não depositada em nenhuma atitude nossa, Pai, porque nós não conseguimos nada, mas tudo baseado nas Tuas grandes misericórdias, Deus. Que essa confiança possa crescer nas nossas vidas. Abençoe essa live, esse estudo, abençoe a vida do Elias, que o que ele falar que seja tudo para a Tua honra e glória, Deus. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Vou chamar ele aqui. Conectando aqui. E aí, Opa. E aí? beleza? Tudo bom e Tudo você? tranquilão, hein? Bom, graças a Deus, velho. Pô, que alegria estar aqui, mano. Bom Caramba. demais você conseguir ter Ah, participado. Mais pois cedo do que a gente é, imaginou ainda. exatamente, cara. O coordenador do seminário lá mandou um e-mail falando assim, ó, devido ao feriado em São Paulo, a gente não vai ter aula essa segunda-feira. Eu falei, opa! Era o que estava precisando. Exato, era tudo que eu tava querendo, hein, mano? Graças a Deus, então Da tá tudo hora, certo. graças É a muito Deus, bom mano. ter você aqui com a gente. Como sempre, a Nossa, muito gente bom tenta estar aqui. contar com a tua participação, que a gente gosta muito quando você está junto com a gente. Ô, cara, que legal. Eu amo estar junto com vocês, velho. Eu gosto muito, muito, muito. A galera aí de Alpinópolis é uma galera que mora demais no meu coração, mano. Ah, que bom, você também tá no nosso aqui. Ô, da hora. E, Sabe, cara, a única festa surpresa de aniversário que eu tive na minha vida foi num Coca. sério? Eu acho que eu não tava aqui, mas não, Coca tem sempre essa, É, né? então, o Coca é o Coca, né, mano? Não, é muito bom. A gente tá com Da hora, saudade da hora. demais, graças a Deus que essas lives dão uma ajuda pra gente tentar matar um pouquinho da Dá, saudade. não passa em branco, né? Isso. E Tendo, você tendo a fica à live. vontade aí, pode falar o que você tinha pensado aí, que comentou comigo, Ô, da mas hora, mano. só lembrar o pessoal, se for surgindo perguntas, pode ir mandando, depois no final a gente tenta conversar um pouco sobre. Isso aí, isso aí. Cara, muito legal estar aqui. E esse texto que você leu aí, mano, esse salmo, né? Combina muito com o que eu estava meditando dentro daquela proposta que eu te falei, né? Sobre o êxodo, linkando o êxodo com a nossa vida aqui na Terra.
Porque o povo de Deus, o povo de Israel, ele sempre fez isso durante todo o Antigo Testamento, né? Esse povo sempre fez isso que você acabou de fazer. Pegar um testemunho de algo bondoso que Deus fez e trazer à memória para que gerasse esperança, né? Então a gente sempre vê que as gerações vão passando e às vezes umas pessoas que não viveram nada vindo de Deus estão ali, né? Como a geração principal da sociedade. E aí, então vem um profeta e fala, ó, tem bom ânimo, porque o seu Deus livrou o povo do Egito, cuidou no deserto e veio ajudando e tal. A gente vê esses testemunhos também quando o povo estava na Babilônia. E hoje, em época onde a gente está nessa quarentena, por causa do coronavírus e tudo isso, né? É muito massa da gente lembrar disso, né? Que o Deus que criou tudo e que protegeu o seu povo durante toda a história bíblica, durante todo o testemunho de Israel, o Deus que mandou Jesus é o mesmo Deus que cuida da gente nessa época doida que a gente está vivendo, né? E, cara, eu queria fazer um passeiozinho por algumas histórias da Bíblia e queria que a gente fizesse isso em diálogo, né? Pensando na questão do povo que saiu do Egito, que estava escravo, que saiu do Egito e caminhou pelo deserto. Mano, conta aí, o que você acha mais doido dessa história do Êxodo que a Bíblia narra pra gente lá no segundo livro da Bíblia? Cara, eu fico. Assim, eu já falei até nas lives atrás, Moisés é meu personagem preferido da Bíblia, de longe, assim. Ah, que da hora. Gosto muito de Moisés porque eu acho que a gente vê muito, principalmente o agir de Deus nisso tudo, que Moisés era como a gente, né? Ele era bem medroso, Sim, vai né, falar que ele não ia conseguir falar, que ele não ia conseguir liderar o povo, e Deus usa ele para liderar uma multidão gigantesca, assim, né? Uma coisa sim, sim. absurda. E fora eu acho muito legal a história toda, principalmente dos grandes milagres que Deus faz ali, né? São coisas assim que mostram a grandeza de Deus, né? Bem isso. Sim, sim. Cara, é muito doido ver como que quem Moisés era, né? E quem ele se torna com base no plano de Deus, né? Uhum. É muito. Você vê o cara gago que nega, que se nega para Deus e fala, não, Deus, eu não. E aí depois é o mesmo que sai da tenda do encontro com o rosto brilhando, a glória do Senhor, né? Muito louco. Uhum. Mas, cara, uma coisa que eu fico pensando muito nessa questão é assim, o povo estava escravizado, né? E aí eles são conduzidos para fora dessa escravidão. E aí, enquanto eles estão no deserto, eles começam a ter saudade dessa escravidão. Eu leio isso e fico, não, como assim? É doido, né? É um negócio muito doido, cara. E era exatamente sobre essa murmuração da galera que eu estava pensando da gente conversar. Né? Lá em Êxodo, capítulo 16, no versículo 3, né? O povo está murmurando e está falando assim: quem nos dera se tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Né? E ele estava enchendo o saco aqui de Moisés, falando um monte, né? E aqui nos capítulos anteriores a gente vê que as águas amargas já tinham se tornado doces para que o povo bebesse. E Deus conduzia com coluna de fogo, conduzia com nuvem que tampava do sol, mandava maná de tudo quanto é jeito, e o povo, antes de ter morrido no deserto, no Egito, enquanto a gente estava com as panelas de carne lá, e não sei o quê. E aí tem um texto em Números, que eu tô com ele aberto aqui no computador, em Números 11, que a galera fala que tava com saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos, né? Cara, a minha mãe gosta muito de pepino, mas né, eu fico assim, cara, como que alguém pode falar que saudade do pepino e da cebola, tá ligado? É uns textos da Bíblia que eu fico, caramba, como assim? Né? E aí um dia eu tava meditando nesse texto e foi a primeira vez que Deus começou a falar comigo sobre a semelhança que tem a nossa vida na Terra com a caminhada do povo de Deus pelo deserto. Né? Uhum. Porque olha só, a gente sem Jesus vive uma vida de escravidão, do reino das trevas, né? Escravidão pelo pecado. E aí Jesus nos liberta disso e nos coloca na caminhada cristã desse mundo.
E essa caminhada vai até que um dia nós cheguemos à promessa da Nova Jerusalém, né? E o povo de Deus, o povo de Israel estava preso na escravidão do Egito e Moisés liberta o povo sai, né? E nisso eles passam por uma caminhada no deserto até que vão à terra prometida. Então parece muito, né? Se assemelha muito à condição que a gente tem hoje. E aí eu tava pensando nisso, falando assim, nossa, né? Como que pode alguém ter saudade da cebola e tudo mais? Eu até pensei assim, eu gosto de cebola, né? Mas o que eu fiquei pensando foi, cara, saudade de comer num tempo de escravidão. Parece que eu prefiro comer só pão livre do que comer carne escravo, tá ligado? Uhum. E aí teve nessa meditação toda, uma coisa que o Espírito Santo me conduziu foi assim. Muitas vezes nós pegamos as coisas da nossa vida antes de Cristo, principalmente a galera que converte durante a adolescência ou ainda mais depois da adolescência, né? E aí sempre tem aquelas coisas assim, né? Vai alguém na igreja, conta um testemunho e fala, não, porque antes de eu me converter eu era muito louco. Aí vira uma competição de ver quem era mais louco antes de converter. Não, porque antes de converter eu subia na torre da internet, na torre da Tinha aqui e tal, tem uma foto, o cara mostra a foto lá em cima da torre, eu falo, meu Deus, ainda bem que converteu esse indivíduo, né? E aí, muitas vezes, cara, a gente fica pegando essas histórias e nossa, dei um rolê com os meus amigos e a gente tá todo mundo louco, a gente fez não sei o quê, fez não sei o quê, a minha vida era assim, a minha vida era assado, né? E aí, no final de tudo, vem alguém e fala assim, nossa, bons tempos, né? E aí que a gente para pra pensar, fala assim, caramba, você tá tendo saudade da cebola do Egito, porque você tá falando que era bons tempos, um tempo onde você vivia tudo isso, mas você era escravo. Você era escravo do diabo, você era escravo do pecado, você não tinha Jesus na sua vida, né? E isso me leva a refletir muito e eu queria compartilhar isso para que a gente refletisse nisso, né? Nós precisamos entender que vale mais o simples da liberdade, né? Vale mais estar no deserto junto a Deus do que estar na fartura da escravidão, na fartura do Egito, né? Porque quando nós estamos junto a Deus, nada nos falta. E principalmente não nos falta a liberdade, né? Agora, quando nós estamos longe de Deus, por mais que tenhamos tudo, nós somos escravos. E o escravo, ele está simplesmente passivo à morte. Ele não tem salvação, né? Ele é um escravo. E aí, mais para frente um pouco, lá em Êxodo 32, a galera vacila na fé e constrói o bezerro de ouro, né? Essa história do bezerro de ouro, cara, já me rendeu uma historinha engraçada, assim. Que quando eu fui ser avaliado pelo conselho daqui para ir pro seminário, um dos presbíteros me perguntou assim, mas aí, você pretende pastorear desse jeito aí mesmo, com brinco, usando boné todo dia? Aí eu falei, depende. Se eu for pastorear uma igreja igual aqui, eu vou tirar o brinco. Mas se eu for pastorear um lugar mais de boa, quem sabe, posso até continuar de brinco, né? Aí ele falou assim, mas sabe que o povo de Deus, quando estava no deserto e foi construir o bezerro de ouro, tinha joia para construir o bezerro de ouro, porque o povo de lá usava brinco, tá vendo? É tudo mau caminho. Aí é duro. Claro que ele falou na brincadeira, assim, né? Mas a galera pegou as suas joias, né? Eles pegaram o que eles tinham de especial para construir um Deus inanimado, né? Eles construíram um objeto de adoração e investiram seu tempo, né? Na verdade, gastaram seu tempo em prestar culto ao bezerro de ouro. E aí vem Moisés e fica revoltadaço com o que estava acontecendo lá né, e dá uma bronca em todo mundo. Mas essa questão é uma outra questão que me fez pensar, sabe, cara? Muitas vezes nós temos pegado coisas que são preciosas nossas e construído para nós outros deuses, ou como assim, né? Simplesmente pegando o espaço que Deus deve ocupar no nosso coração, que é o principal espaço, né? O primeiro lugar da nossa vida tem que ser ocupado por Deus, e colocando qualquer outra coisa. E muitas vezes o nosso bezerro de ouro a gente chama de Netflix, a gente chama de jogo online, a gente chama de qualquer coisa,
né? Muitas vezes até o próprio trabalho, a pessoa coloca o trabalho, o estudo, a faculdade em primeiro lugar no seu coração, e aí isso se torna o bezerro de ouro daquela pessoa. Onde ela pega coisas que ela tem de valor na vida dela, né? Por exemplo, muitas vezes a gente tem uma inteligência bem trabalhada, a gente é esperto, estudou bastante, tem muito conhecimento e tudo mais. E aí, ao invés de usar esse conhecimento para estudar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, né, nós usamos para qualquer coisa, menos para isso, né? E não está errado usar esse conhecimento para trabalhar, para se desenvolver profissionalmente, para ser um pesquisador, né? Ou igual meu pai, que é pós-doutor, sei lá do que, né? Só estudou um monte de coisa e estuda. Poxa, isso não está errado. A questão é, nós não devemos deixar isso ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Senão isso se torna o nosso bezerro de ouro, né? Aquilo que nós entregamos as nossas coisas especiais para fazer algo que ocupe o lugar de Deus. E o mais doido de tudo é que aquela galera, eles tiraram um tempo da vida deles para ir adorar o bezerro de ouro. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa, onde a gente tira um tempo da nossa vida para fazer qualquer outra coisa. E, poxa, se eles iam adorar, fazer um culto, por que não fazer um culto para Deus? Né? Para o Deus que estava com eles desde Israel. Né? A história do Êxodo começa lá em Adão, né, para falar a verdade. Mas ela vem ali de José, que é vendido pelos seus irmãos e vai para o Egito. E aí ele leva a penca toda de Israel para lá. Né? E aí quando José morre, passa um tempo, vem um rei que escraviza todo mundo. Né? Mas o Deus que estava com José, que cuidou de José, cuidou do povo enquanto era escravo no Egito, e estava conduzindo o povo pelo deserto. Por que não cultuar esse Deus, né? E aí eles vão e cultuam um bezerro de ouro, gastam seu tempo fazendo uma coisa nada a ver, porque cultuar um Deus que não faz nada, né? Uma criatura inanimada, é uma coisa nada a ver. Né? E aí eles vão e dedicam seu tempo a uma coisa nada a ver. E aí o mais doido de tudo, cara, é que a gente olha para esse texto e a gente fica revoltado com os caras. Aí a gente pega e faz a mesma coisa num contexto diferente, mas a mesma coisa. Né? Gastando o nosso tempo que nós poderíamos estar cultuando a Deus, fazendo diversas coisas, menos cultuando o Deus que nos sustenta. E muitas vezes nós fazemos isso porque a nossa esperança está morta. Né? A gente não consegue sondar o nosso coração e encontrar esperança. Eu imagino que essa galera que ficava murmurando, essa galera que ficava reclamando, era uma galera que, naquela teoria do copo meio cheio, do copo meio vazio, sempre olhava o copo meio vazio, né? Falava, lá tinha carne, aqui só tem pão, né? Lá isso, aqui aquilo, não sei o quê. Mas se fosse olhar o copo, um copo sustentado por Deus, é um copo que nunca fica vazio, porque ele sempre nos sustenta, né? Em alguns momentos o copo fica totalmente cheio. Às vezes Deus nos ensina a lidar com problemas, a lidar com as aflições, igual Jesus mesmo já disse, né? Mas se nós temos o nosso coração em Deus, se nós colocamos o nosso coração em Deus, a nossa esperança está sempre viva. Né? Até aquele ditado popular que fala que a esperança é a última que morre, né? Para nós cristãos é um pouco diferente. A nossa esperança ela não morre mais, porque ela morreu e ressuscitou. Né? A nossa esperança é Jesus. E se nós pegarmos o nosso coração e colocarmos nisso, que a nossa esperança é Jesus, a gente vai conseguir evitar esse tipo de comportamento. Porque aí em qualquer situação, nós vamos conseguir colocar o nosso coração em Deus, colocar o nosso coração em Jesus e cultuar Ele. Né? Porque Ele nos deu a redenção, Ele nos amou primeiro, Ele é misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre. Então nessa nossa caminhada, que é uma caminhada temporária, né? Assim como era a caminhada do povo de Deus no deserto, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos saindo da nossa escravidão, caminhando nessa vida terrena até chegar na promessa da Nova Jerusalém. Nesse percurso nós teremos aflições, como essa que nós estamos tendo do coronavírus. Né? Mas aí tem aquele texto maravilhoso onde Jesus fala, vocês terão aflições no mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Esse jogo da vida que vocês estão jogando aqui, eu sei passar todas as fases, né? Então cola comigo que é sucesso. Só para concluir, sempre que eu lembro desse texto, eu lembro de um primo meu lá do Valpeta, né, o Thiago, porque sempre que a gente ia jogar videogame,
E o André, o meu outro primo, e eu, a gente era mais novo, o Thiago já era um pouco mais velho. Sempre que a gente ia jogar videogame e não conseguia passar uma fase, ou a gente ligava para ele ensinar a passar a fase, ou a gente chamava ele lá na casa da minha avó e falava: ô Thiago, vem aqui passar a fase pra gente. E aí a gente entregava o controle na mão dele e ficava assim: nossa, como ele joga. Né? E aí eu leio esse texto e eu fico pensando assim: cara, eu tenho que fazer igual eu fazia quando eu era criança, só que ao invés de eu entregar o controle para a mão do Thiago, eu tenho que entregar o controle para as mãos de Deus. Né? Porque aí, às vezes, algo que eu não consigo superar na minha vida, Deus vem, guia, né? Instrui, abençoa, para que essa aflição fique para trás. Muitas vezes, nós, assim como a gente tem visto, muitas pessoas, muitos servos de Deus têm falecido, não têm vencido essa época da quarentena com vida. Né? Mas isso também não deve rasgar a nossa esperança, né? Porque essas pessoas, nós cremos que eles vão desfrutar da glória de Deus, né? Tão melhor do que nós. Com certeza. Né? Então que a gente tenha como desafio olhar para o povo de Deus no deserto, né? Nessas histórias que a gente mencionou aqui, em tantas outras que a Bíblia descreve, e aprender algo com o erro deles, né? Eles pararam de olhar para Deus e começaram a olhar para as coisas da caminhada do deserto. E isso os decepcionava. Mas se eles olhassem, percebessem o quanto Deus estava guiando eles, com certeza eles ficariam cheios de esperança. Né? Assim como Moisés fez, assim como Josué, Caleb fizeram. Né? Eles olhavam para Deus e se enchiam de esperança, de ânimo e de devoção a Deus. Aqueles que olhavam para as dificuldades do deserto, eles se enchiam de indignação e desabafavam com murmuração. Né? Então que a gente sempre olhe para Deus e não para as dificuldades desse deserto da vida terrena, para que a gente sempre veja o copo meio cheio e siga em esperança até um dia chegar na glória com Deus, né? Amém. Amém. Muito legal isso tudo. Eu lembrei, bem no começo assim, das lives, a gente começou a tratar um pouquinho sobre aquele livro Deuses Falsos, do Keller, e o povo já está cansado de ouvir eu falar, porque eu falo muito dele, porque para mim foi um dos melhores livros que eu já li, porque ele trata justamente sobre isso. Na hora que você Da falou hora. do bezerro de ouro, vem vem muito na cabeça. Porque é Da justamente hora. isso, a gente coloca coisas boas, o Deus falso que a gente cria não é uma coisa ruim em si, né? Por exemplo, Sim. um estudo, igual você falou, ou alguma coisa que você gosta e tal, ele não é ruim por ele mesmo. O problema é justamente a Sim. gente colocar a adoração nele, colocar ele em primeiro lugar e passar o lugar de Deus. E Exatamente. como nesse tempo que a gente tem passado essas dificuldades, são propícias para a gente, talvez, se a gente tiver com a esperança no lugar errado, criar os nossos deuses falsos, né? Criar os nossos bezerros de ouro. Sim. Então eu acho que foi muito legal isso tudo que você falou, porque é muito importante a gente Da lembrar. hora. Glória a Deus, mano. É o Espírito de Deus que nos sustenta e nos ajuda a manter o foco nele, né? Com Que o certeza. nosso coração pende pro mal, né? Eu lembro uma vez que eu vi o Brunão do Morada pregando lá em Machado, na Semana Jovem, né? A gente tava lá e aí eles tocaram, depois ele foi pregar e aí ele tava falando sobre a traição de Judas. E aí ele falou, muito parecido com isso, né? Falou, Judas traiu Jesus por algumas moedas. E aí a gente olha e fala, como pode trair o mestre por algumas moedas? E aí ele falou assim, hoje em dia a nossa moeda é o quê? O Netflix, um vídeo no YouTube. Né? A Sim. gente trai o tempo com o nosso mestre por outras moedas. Né? E é o mesmo intuito com outro texto, né? De nos fazer refletir nisso. Muitas vezes a gente coloca diversas coisas no lugar que Deus devia ocupar no nosso coração, né? Com certeza. O João Calvino, né, tinha aquela fábrica, o coração humano é uma fábrica de ídolos. A gente é criado para adorar alguma coisa. Se não for Deus, a gente vai adorar outra Sim, coisa. vai adorar qualquer outra coisa. É. Que Exatamente, seja mano, Deus na nossa exatamente. vida. Que seja Deus, que seja Deus, é verdade. É libertador ser cristão, né, cara? Eu gosto sempre de falar isso. Porque realmente, a gente ou adora alguma coisa, ou acaba adorando a gente mesmo, né? Uma adoração egocêntrica. Mas adorar a Deus dentro do cristianismo é algo libertador, porque aí é o momento onde a gente adora quem é digno de adoração. Né? E qualquer outra via a gente chega numa adoração a alguém que não é digno de adoração. Né? Uhum. E aí no cristianismo nós percebemos como é maravilhoso adorar
ao único que é digno de receber, né? Como a gente gosta de cantar nos cultos presbiterianos, né? Exatamente. E é muito legal essa questão de ser libertador, porque a gente deixa de ser escravo do pecado e a nossa única liberdade é se tornar escravo de Cristo. E essa escravidão de Exatamente. Cristo é aquele paradoxo doido, que é escravo, mas é a melhor coisa que você podia ter na vida, né? Exatamente, Então, cara, exatamente. é muito legal, muito legal. É muito doido, né? Tem um amigo meu que ele fala assim, que a liberdade real é quando a gente escolhe bem ao que vamos nos prender, né? E a única liberdade a que nós podemos nos prender e continuar livres é Jesus Cristo, né? Sim. Porque ele nos liberta para, assim como Paulo diz, né, ver todas as coisas como possibilidades. Mas ele nos ensina que tem coisas que não convêm. Porque essas coisas que não convêm, elas vão nos escravizar e nos impedir de ser livres, né? Então nós escolhemos nos prender à liberdade que Cristo dá, né? É, muito legal. Muito massa, muito massa. Não sei se o pessoal vai ter mais alguma pergunta aí, ainda não apareceu aqui no. Vamos Será ver que se. tem alguém com dúvida aqui? Eu vi que a Mayara tinha entrado aqui, dado um tchauzinho, mas aí na hora não deu para falar oi para ela. É, Oi, Mai, você tá aí ainda? O pastor o Vitor pessoal rindo vai da minha mandando. cara aqui. O pastor falou que sentia falta, ele sente saudade da pizzaria, não de pepino e cebola. É. Saudade de pepino eu também nunca senti, não, Não, cara. é difícil. Difícil, não. Saudade de pepino é osso. Ai, mano, muito bom, muito bom. Como é que estão sendo as coisas aí na quarentena, a programação da igreja, cara? Cara, a gente tem feito as nossas lives aqui dos jovens mesmo, segunda e sábado, né, para manter os horários. A nossa igreja tem os estudos nos horários normais, né? Quarta-feiras, domingo de manhã na escola dominical, domingo à noite. A gente tem feito gravação, não live, porque as lives estavam meio perdendo qualidade e tudo mais. As Ah, gravações pode crer. estão ficando melhores. Mas Legal, está legal. indo, assim, é difícil. A gente fala, é o que o pastor sempre estava comentando comigo, a gente tem que ir aprendendo a trocar a roda com o carro andando, né? A gente não está acostumado com aquele É. negócio e tudo mais. Mas graças a Deus tem dado certo, assim. Deus tem, apesar da nossa limitação, Deus tem ajudado muito, assim. Ah, glória a Deus, mano. É um bagulho que pegou muita gente de surpresa, né? E Pegou. aí acabou. Tem que se adaptar mesmo. E exatamente isso aí, trocando a roda com o carro andando, porque não dá pra parar, né? Isso. Ah, E uma mas. coisa que a gente vai aprendendo também, né? Eu estava comentando com ele, a gente. Porque é uma coisa boa também, talvez. A gente quer fazer o melhor e tudo mais, ser da melhor qualidade. Mas aí a gente fica se comparando com grandes igrejas, com grandes estruturas, mas a Ah, gente esquece de pequenas igrejas que estão sim, sofrendo muito mais que a gente para talvez fazer o simples de exatamente. conversar com os irmãos e tudo mais, né? Então a gente tem que ter Exatamente. em mente esses dois extremos aí. Cara, a hora que você falou dessa questão de pessoas que estão passando mais por do que a gente, no comecinho da live, o Instagram jogou aqui pra mim o menuzinho, né? Uhum. Pra divulgar e tal, e a hora que você me chamou apareceu uma outra carinha aqui. Aí eu fiquei olhando e falei assim, mas que carinha será que é essa? Aí cliquei e abriu um monte de efeitozinhos, assim, aqueles efeitozinhos do Instagram que a gente coloca nas coisas, sabe? Deixa eu ver Uhum. se dá. Ah lá, dá pra pôr um monte de coisa nada a ver O aqui. chapéuzinho. Aí, mano, você viu o padre que foi fazer a live e deixou os efeitos ligados? Vi. Ai, mano, eu Ah, fiquei com muita dó, tadinha, mas realmente tem gente que tá passando mais dificuldade que a gente, viu? tem, com certeza, não, tem de tudo, né? Tem de Criaram tudo, uma cara. página aí, não sei se você viu, já chama Worship Fails Brasil. Nessa quarentena com live, eles estão tendo assim, postagem todo dia, porque a gente errando, agora aparece para todo mundo, tem gente passando Exatamente. sufoco. Ai, cara, mano, teve um meme que os caras fizeram da galera que fez o homenzinho torto worship, você viu isso? Acho que cheguei a ver uma coisa assim, fazendo de Ai, a tudo. internet é uma maravilha, né? E agora a gente tá sendo levado por essa maré da internet, porque tá sendo tudo aqui, né? Quem não tava online agora tá, então tá todo mundo Agora tem vendo que todo estar, mundo. né? Exatamente. Mas, cara, tem uma coisa que eu tenho. Todas as lives que eu tenho participado, chega uma hora que eu menciono isso, né? Uhum. Eu tenho achado muito doido algumas coisas nessa quarentena, e uma delas é que
eu tenho percebido nas nossas igrejas, nas igrejas que são mais tradicionais como as nossas, que a religiosidade tem diminuído muito, sabe? Porque toda essa situação que a gente está vivendo gerou na galera uma saudade das outras pessoas. E como isso tem sido benéfico, sabe? Você tem sentido saudade de coisas simples e aí essa saudade faz com que você descubra um afeto que às vezes você não sentia ou não percebia que sentia, sabe? Uhum. Eu tenho visto que essas coisas têm resultado muito numa quebra da religiosidade. Aqui em Muzambinho, por exemplo, a gente tem feito as lives, os cultos em lives, né? E no domingo rola pelo YouTube. E o culto da nossa igreja no domingo aqui é uma coisa muito solene, como toda boa presbiteriana independente, né? É um negócio bem assim, mais social, mais elaborado e tudo mais. E agora, com as lives, o culto começa assim, aí às vezes o meu pai ou o pastor João faz uma descontração assim com a câmera e a galera comenta um monte de brincadeira e ri, né? E tá um clima mó legal nessas lives. Eu falo, gente, tem uns velhinhos ali fazendo piada que eu nunca imaginei que eu fosse ver. Né? Então isso é muito legal, isso. cara. Tem dois Muito da pontos assim hora. que eu acho que isso vai mudar muito, né? Um é essa saudade que a gente cria, a gente começa a entender que a igreja não é o templo e a gente, né? Porque a gente está sobrevivendo mesmo não estando no templo. A gente vai dar mais valor para o Sim, culto, mas ao mesmo tempo também eu acho que a gente vai começar a dar mais valor para não como a tecnologia substitui, mas como ela é interessante e importante para ajudar a gente, né? sim, Não sim, substitui sim. de jeito nenhum um culto, uma live dessas, mas imagina se a gente não tivesse nem essa possibilidade. E como que a gente pode Então, usar isso tudo depois, né? Vai ser. Eu exato. quero ver como que vai ser depois, voltando os cultos e a gente tendo todo esse aprendizado de como usar a tecnologia e tudo mais. Eu acho que vai dar uma grande Exato. diferença. Assim. Ah, cara, a tecnologia, a internet, né, as redes sociais têm um potencial evangelístico gigante, cara, gigante, né? Porque, Uhum. igual, aqui na nossa live mesmo, já apareceu aqui algumas pessoas entrando que não são da igreja, né? São amigos meus que me seguem no Instagram e que eles vão entrando. E toda live que eu tô acontece isso. Entra um maluco aqui que eu sei que não entraria na igreja. Sabe? Que às vezes eu chamaria ele e falo, pô, mano, vamos lá na igreja, ele ia recusar por qualquer coisa. Aí eu tô aqui Uhum. fazendo uma live, o cara tá lá, ele entra, ele vê um pouquinho. Aí às vezes a gente posta alguma coisa, aí você já vê que o cara comenta assim, poxa, nunca tinha pensado nisso que você falou e tal. E você vê que é uma galera que, se você convida para ir à igreja, às vezes o cara não vai por alguma resistência, algum preconceito, às vezes, né? E aqui Aham. na internet, por ele poder consumir o conteúdo sem ninguém julgar ele, ou sem ele ter nenhuma vergonha, alguma coisa assim, o cara vem, assiste, né, ouve e tudo mais, e o evangelho vai sendo propagado, o evangelho vai sendo desenvolvido, né? Bem da hora isso. Com certeza. Eu acho que o depois, assim, vão ter várias coisas pra gente pensar e pra gente vai acabar mudando na nossa rotina, assim, de igreja. Ah, com certeza, com certeza. E se quando voltar, né, o Coca normal for rolar a live do Coca, aí eu quero vir participar só pra ver o Lucas tocando a musiquinha dos livrinhos, cara, porque nunca mais eu ouvi aquela música sem no finalzinho ficar esperando aquele toquinho lá que o Lucas sempre faz. Pois não, aquilo lá já ficou O Diante do, marcado, né? não, Diante do Trono perdeu a música já, mano, não tem. Pois é, esses dias a gente fez uma. A gente tentou no sábado fazer uma live tocando, né? Tava eu, o Júlio e o Lucas. Aham. E a gente acabou esquecendo. Eu tava com isso na cabeça dessa música. Falei que tinha que ter tocado e a Ah, gente acabou mano, tinha que esquecendo. ter tocado, velho. Essa é muito raiz, Fazer mano, não mais tem uma. como. Ah, Essa essa é. é da hora. Uma vez a gente tentou, a gente até tocou ela aqui em Muzambinho, quando a gente foi começar a fazer o estudo, né? Uhum. E o Pirulito já tinha ido comigo num Coca aí em Alpinópolis, e aí ele falou, mano, como é que é aquele toquinho que o Lucas faz lá? Aí a gente ficou tentando tirar lá, fez bem mais ou menos, mas é característico, não tem. É, já falei, Lucas, Do... grava uma videoaula aí, ó. Então. Tem três músicas que marcaram o meu 2016, que foi o tempo que eu passei aí com a galera de Uhum. Alpinópolis, né? Uma é essa, a música dos livrinhos ficou marcada muito. A segunda é Laços de Amor, que é uma música que eu conheci aí, a gente tocou Ah, bastante nos cultos e toca bastante no Coca. E a terceira é 25 de dezembro, que na voz do Lucas e do Rafa é sem igual.
Essa também, eu nunca vi ninguém fora daqui conhecer, viu? Essa eu acho que Essa aí é tipo um selinho de passaporte, né? Você foi para Alpinópolis, alguém cantou 25 de dezembro? Não. Então não tem. então não valeu. Então não foi. Olha Ah, mano, lá, show de ó, o bola, Lucas show de tá bola. falando, é videoaula de 3 notas. Não, é pra você ensinar o solozinho no final lá. Exato, cara. A gente quer o arranjo. É. Ah, muito bom, velho. Ô, Abner, tô muito feliz de ter participado aqui, cara. Que alegria. Obrigado pelo convite. Nossa, a E gente, graças a Deus deu certo, né? graças a Deus, ia ficar só pro dia 6, né, que você tinha falado. Graças a Deus, Isso. antecipou bem, assim. Muito bom Nossa, mesmo muito você estar aqui bom. com a gente fica Muito bom. feliz. Eu já tava E, com ciúme do Yuri já, mano. Já vi uma live assim, aí com o Yuri. Eu falei, ah, da hora, velho, Yuri. Eu até já teve uma vez que eu tava na aula ao vivo, e aí vocês fizeram a live, eu tirei o fone da aula que fiquei assistindo no celular um pouco a live e tal. Aí o professor falou comigo, aí me mandaram mensagem no WhatsApp, ô, o professor tá chamando você. Aí eu falei, opa, peraí. Aí quando veio de novo, eu falei, ah, o Yuri de novo, eu falei, caramba, mano, não é possível, não vão me chamar, não. o Brincadeira, Yuri mano. aquela carta de. Sumiu o nome aqui, mas quando precisa, tem hora que eu não sei mais, não tem ninguém deu certo. Da Chama hora. o Yuri na hora, topa, então vamos aí. É sempre bom ter alguém assim, né? É a carta na manga, isso que eu Ah, tava tentando lembrar. isso, a carta na manga. Aqui em Moçambique a gente tem o Pastor João, cara. O Pastor João é a carta na manga e é bem um coringa na manga, assim, né? Uhum. Nossa, o cara que ia ministrar o louvor não veio, aí você põe o Pastor João. Ah, o cara que ia pregar não veio, aí você põe o Pastor João. O pastor faltou, o rapaz que ia tocar baixo, aí você põe o Pastor João. Vai Isso é a tudo melhor pelo ele coisa. aqui. Nossa, É, muito bom. quando tem um coringuinho ajuda muito. Muito. Ai, Não sei mano, se show a de bola, cara. galera tem mais alguma coisa aí. Se não tiver, acho que. Não sei se você quer falar mais alguma coisa também. Não, eu tô tranquilo, já falei muito. Que Não, tem um então. atrasozinho, né? Às vezes a gente fala É, que, ô galera, isso. pergunta aí. E aí? Tem isso Ó, também, dá o delay. o Lucas perguntou se você tá falando que o Yuri é um à toa. Não, é só que ele topa tudo de última hora, assim. É fácil. Ele é acessível, ele não é à toa, É, né? exatamente. Ah, show de bola. Cadê? Acho. Vamos ver. Peraí. Ih, não deu certo. Eu ia pôr um filtro aqui que não funcionou. Ah, que pena. O Instagram tá me sugerindo filtro aqui em live. Nunca tinha acontecido isso antes. Eu Quer nunca que vi quer que eu sugerir. coloque? Ele aparece às vezes algumas É. coisas aqui. Tem uns Ah, ele começou a legais. ficar piscando aqui. Tem É, uns da hora. Tinha um dos bonequinhos. Meu Deus, agora bugou tudo a tela aqui. Deixa eu parar de brincar com isso, senão vai dar tudo errado aqui ainda. Mas, mano, é isso. Cara, que Deus abençoe muito a galera amém. aí. E que quando tudo isso passar, a gente possa estar junto de novo, né? Tem que fazer uma Fazendo um festa torta na cara na gigante beira da represa. Fazer uma de festa novo. gigante, cara. Fazer um Com cultão muito certeza. doido. Cara, muito Em nome de feliz. A gente Jesus, está mano. muito feliz também por você ter conseguido participar aí com a gente. Foi muito bom. Oh, foi uma honra. Fica à vontade aí também. Outra vez falou, tô disponível. A gente precisa sim. Demorou, demorou. Deixa as férias E, chegar aí, que aí a gente tá aí. verdade, tem isso também. E Tem. Deus continue te abençoando muito aí nos Amém, mano. estudos, aí na Amém. igreja, no todo o trabalho. E se você puder fazer uma Amém. oração para a gente encerrar? Oh, claro, claro. E, mano, antes de orar aqui, só fazer um jabazinho que eu tô Ah, pra voltar com um projetinho de devocionais pro YouTube. E aí, então uhum. a galera, se a galera vê o movimento nas redes sociais, aí se Deus quiser, a partir do dia 1º de junho, vai estar rolando uns videozinhos curtos de 2 minutos, mais ou Ah, menos, legal. diários, né? O intuito é ser diariamente, assim, se Deus quiser vai dar certo. Né? Uhum. Então, a galera que gosta de acompanhar as coisas que eu posto de vez em quando, ficar esperto aí que já já começa a sair uns negocinhos novos. Aí a gente vai compartilhando. Isso aí, isso aí. Bom, vamos orar então. Amém. Paizinho, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado de verdade, porque o Senhor nos deu essas ferramentas tão legais no meio dessa pandemia. E uma das coisas que nós podemos sempre trazer à memória nesses tempos difíceis é que, mesmo sem estarmos próximos uns dos outros,
nós podemos contar uns com os outros porque nós temos essa conexão com a internet, esses aplicativos que ajudam a gente a se aproximar e que têm sido tão importantes para a propagação da tua palavra, Pai. Mas muito maior do que isso é Jesus que veio a nós para nos redimir, para nos salvar. Muito maior que isso é o teu amor. Muito maior que isso é a tua misericórdia na nossa vida. Nunca nos deixe esquecer disso, Pai, por favor. Nos ajude sempre a lembrar que não importa quão difícil seja o tempo que a gente está vivendo, a tua misericórdia se renova a cada manhã, o Senhor nos ama incondicionalmente e o Senhor é o nosso sustento. Nos ajude sempre a construir a nossa vida em cima do Senhor, ter sempre no Senhor o nosso sustento, a nossa esperança e que dessa maneira, Deus, esses dias tão difíceis possam se tornar mais leves, mas não pela complexidade do dia diminuir, não porque os dias vão ficar mais fáceis ou qualquer coisa assim, mas porque nós vamos crer que maior do que a dificuldade que nós temos passado nesses dias é o teu poder que está conosco, é o teu Espírito Santo que está em nós, Deus, e que age em nós, através de nós e apesar de nós também. Abençoe a galera lá da igreja de Alpinópolis e todo o pessoal que está assistindo a live aqui e que nós possamos realmente aprender a olhar sempre para o Senhor e não para as dificuldades desse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, valeu demais mesmo. É Então, isso, mano. a gente Tamo fica por junto, aqui. cara. Até Isso mais aí. pro pessoal aí. Sábado a gente tá de volta na Abração. nossa live. Show de bola, show de bola. Até mais. Fica com Deus. Até mais. Abraço, mano. Pessoal, só antes de encerrar, eu lembrar aqui que tem o vídeo com a família para nossa igreja, mandar para o pastor, para o aniversário da nossa igreja. As instruções estão lá no nosso grupo. Vocês prestem atenção lá que já está estourando o prazo para todo mundo participar, porque essa semana é aniversário da nossa igreja. Beleza? Então, fiquem com Deus aí. A gente volta na nossa live no sábado e as demais programações a gente vai avisando no grupo. Até mais, pessoal.